5. De pé como estamos, nós vamos fazer esta leitura. Quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25 até o versículo 33. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25 até o versículo 33. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25 até o versículo 33. Nos diz a palavra de Deus: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar as professoras e professores do departamento infantil, as crianças, devagarzinho à frente. Nós vamos orar por elas e por nossas vidas. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos orar, todo mundo fechando os olhinhos. Deus amado, nós te agradecemos pela bênção de estarmos mais uma vez reunidos neste dia. Te louvamos por tua palavra, porque ela traz direção e luz e traz a tua vontade para as nossas vidas em dias tão turbulentos. Nós pedimos a tua bênção sobre os nossos pequeninos que o Senhor nos tem confiado, tanto para criarmos como para educá-los debaixo da tua palavra e da tua vontade. Perdoa, Pai, as nossas faltas, nós já te clamamos este perdão. Te louvamos pelo cuidado e o amor que o Senhor nos tem. Ó Deus, nós clamamos que também fales ao nosso coração. Assim como cremos por tua palavra que falastes ao coração de tantas mulheres no domingo passado. Ó Deus, nós clamamos que por tua graça e misericórdia tu fales através da tua palavra aos nossos corações como homens e maridos que somos. Dispensa a tua bênção sobre cada um aqui. Dá-nos, ó Deus, porção dobrada do teu amor. Dá-nos a plenitude do teu Espírito, para que possamos viver segundo a tua vontade, ó Pai, revelada na tua palavra para as nossas vidas. Nos dá a alegria de caminharmos como família aos pés do Senhor Jesus. As nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas limitações e falhas, nós, ó Deus, colocamos aos pés da cruz. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração aqui. Nós te oramos e clamamos isto, no nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória dele. Amém. Podemos sentar. Meus irmãos, é do conhecimento dos irmãos que nós temos compartilhado desde o domingo 27
sobre 27 de maio, nestes 6 domingos da família. Temos pensado sobre a família, o nosso maior investimento. E a nossa profunda oração é que, compreendendo a palavra, nós possamos não apenas compreendê-la, mas nós possamos, pela graça de Deus, colocá-la em prática nos nossos dias. Nós precisamos muito. Nós não podemos esperar que o mundo viva esta palavra. Esta é uma obrigação nossa como cristãos. E nos dizendo e nos declarando seguidores de Cristo, possamos então estar mostrando ao mundo, aqueles que ainda não têm o temor de Deus nos seus corações, como é que um lar cristão deve viver. Falamos no domingo passado sobre o papel da esposa. E se você é esposa, está aqui e não estava domingo passado à noite, eu quero recomendar que você possa entrar no site da igreja, está à sua disposição a pregação. Porque se seu marido está aqui e você não estava domingo passado, pode ser que você cobre mais dele a partir de hoje. Mas também, depois de você ver a mensagem do domingo passado, ele também vai cobrar um pouquinho de você. E a gente precisa, entendendo a palavra, precisamos viver esta palavra. Falamos no domingo passado e mostramos um pouco da desvalorização da mulher. E há uns 15 dias atrás também pregamos um pouco sobre isso. E para que a gente entenda o que Paulo está tratando aqui e a preciosidade desta palavra e do que Paulo fala neste capítulo 5 de Efésios, nós precisamos entender um pouco e rapidamente do contexto que era um casamento nos dias em que Paulo escreveu esta epístola aos Efésios. Nós já temos falado sobre o capítulo 1 do plano de Deus, sobre o capítulo 2 mostrando a intervenção de Deus nas nossas vidas, a obra do Senhor Jesus Cristo, salvando-nos do pecado, trazendo-nos da morte que o pecado traz para a vida por meio dele, tudo por conta da graça dele. Falamos sobre a igreja como uma nova sociedade, onde judeus e gentios não se suportavam lá fora, mas por meio da igreja, por meio da cruz de Jesus, é que judeus e gentios então são unificados, são juntos ali. Passam não mais a se verem desta forma, mas precisam se ver como irmãos em Cristo, co-herdeiros com Cristo e filhos de Deus Pai. Vimos também sobre alguns aspectos, atitudes, comportamentos que como cristãos nós não podemos ter, e que o Espírito de Deus quer mudar nas nossas vidas. E se nós não podemos ter isso individualmente, nos nossos lares, existem comportamentos, atitudes que estão relatadas do capítulo 4 para o capítulo 5, que não podem e não devem estar presentes nos nossos lares. E precisamos então clamar a Deus pela obra de santificação que só o Espírito de Deus pode fazer. E nós não devemos atrapalhar essa obra. Mas como família nós devemos buscar a vontade do Senhor, e nós vimos isto até chegarmos a este texto de Efésios 5, de 22 a 24, tratando sobre a esposa. Mas antes Paulo fala que nós precisamos buscar a vontade do Senhor. Não é diferente hoje. Nós temos tantos livros de autoajuda, nós temos tantas pessoas falando tantas coisas a respeito do homem, da mulher, do casamento, da união conjugal, da vida conjugal, e muitas vezes nós estamos tão imbuídos e tão mergulhados em tanta coisa que está aí, fora tudo que você tem disponível de bom e ruim na internet, que muitas vezes nós deixamos o básico. Nós deixamos de nos voltar para as coisas tão simples da palavra de Deus e como a palavra de Deus nos coloca e como é que nós devemos viver. Então, como dissemos, domingo passado falamos sobre a mulher, sobre o papel da esposa. Queremos hoje falar sobre o papel do marido. E para que todos nós possamos compreender, vamos relembrar algumas coisas sobre a mulher, a desvalorização da mulher naquela época, e como o cristianismo vem trazer uma mensagem de valorização, como o cristianismo vem trazer dignidade para a mulher. Lembre-se que os israelitas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, se afastaram dessa palavra e não viveram conforme Deus gostaria que este povo vivesse. O próprio Jesus e a palavra de Deus fala, que o próprio Deus fala, este povo é um povo de dura cerviz, de um coração duro. Estava se referindo ao povo de Israel que havia recebido a palavra. Para os israelitas, a mulher era uma possessão do pai quando era solteira, do marido quando se casava.
ela não podia divorciar-se, a mulher israelita. E lembrando a você o que falamos domingo passado também, alguns ortodoxos, judeus, israelitas, melhor dizendo, oravam e agradeciam por não terem nascido nem cão, nem cachorro, nem animal, nem gentio, pagão, quem não era israelita, e alguns deles então oravam e diziam, e nem mulher. Para você ver, não que a Bíblia ensinasse isso no Antigo Testamento, mas como alguns israelitas viam o papel e o ser humano feminino. Os gregos não eram muito diferentes em termos de valorização. A mulher fazia parte da prostituição cultural. Os gregos e os filósofos esbanjaram e falaram tanto sobre isso, declarando que eles tinham prostitutas para o prazer e tinham esposas, estas sim, para gerar filhos legítimos e então com a obrigação e a função de educar esses filhos. Os romanos também não se diferiam muito. Era uma falência completa o lar romano. A partir dos próprios imperadores, dos senadores, dos políticos, todos eram lares destruídos, casamentos destruídos. Citamos domingo passado uma mulher que teve 8 casamentos em apenas 5 anos. 8 casamentos em apenas 5 anos. Outra que alguns historiadores já relatavam e diziam que esta mulher estava partindo para o 23º casamento. Isso na sociedade romana. Para a gente ver como a instituição familiar, como o lar, como a família, estava falida no Império Romano. É nesse contexto, irmãos, de total desvalorização da mulher. É nesse contexto que a mensagem do Evangelho chega. É nesse contexto que Paulo vai escrever aos Efésios, mostrando e falando como, inspirado, lógico, pelo Espírito de Deus, como é que deveria ser um lar cristão. Francis Fox, ele comenta no seu comentário de Efésios, ele diz, através de todo o Novo Testamento, dá-se ênfase à dignidade da mulher, todo o Novo Testamento. Então, continua aí, e é fato indiscutível que o ensino e o exemplo de Cristo elevaram a mulher, país após país, e sociedade após sociedade, a uma posição que a mulher não ocupava antes. Ainda hoje, no judaísmo e no islamismo, nós ainda temos a mulher ocupando, então, um lugar bem inferior ao homem. Mas no Novo Testamento nós encontramos como o ensino é claro a respeito da mulher. O valor que é dado à mulher. Homem e mulher são iguais espiritualmente falando. Um não é superior ao outro. Gálatas 3, 28 fala então, o próprio apóstolo Paulo, não pode haver nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Homem e mulher são iguais espiritualmente falando. Não é só isso. O Novo Testamento fala sobre a reciprocidade na relação sexual, na relação íntima do casal. E então a ideia que havia no meio pagão de que o corpo da mulher era objeto do homem, isso é desfeito pela mensagem do cristianismo. A mensagem do cristianismo, do Evangelho, ela se coloca contrária a essa ideia. E a palavra então vai dizer que o corpo da mulher não é objeto. O homem, o corpo da mulher é do homem, e o corpo do homem é da mulher, isso se tratando de marido e esposa. Isso era um conceito revolucionário. Entenderem-se como uma só carne, segundo a palavra de Deus, e não como se fala hoje aí fora. E cuidado, você pode estar cantando muita bobagem. Ah, ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. Aí eu pergunto para ele, você é cristão? Você está pensando o que você está cantando? Ontem até no jantar eu cheguei a dizer, não é toda música que é tocada aí fora que eu canto, não. Cheguei até a falar ontem, em termos de gosto, gosto muito do Roupa Nova. Só que aí eu disse, irmãos, eu não sou roupa novense, eu sou cristão. Não é tudo que se toca aí fora que eu vou cantar, não. Eu sou cristão. Não é toda música do Roupa Nova que eu canto, não.
amanheci sozinho, não te vi na cama, volta para mim, você me deixou. Não, minha mulher não me deixou, até onde eu sei, ela não me deixou. Ela dorme comigo todo dia, tal. Como é que eu vou cantar um negócio que ela não está mais comigo, volta para mim, tal? Não, eu tenho que pensar o que eu canto. Eu preciso pensar o que eu canto. E nós precisamos sim. Não posso dizer que ninguém é de ninguém. Não, a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala, um é do outro. Nós nos tornamos uma só carne. E não é uma questão de possessividade, não. É zelo, amor e cuidado. Ou você chega e diz, não, meus filhos não são meus. Não são? Não são? Pense. Se os seus filhos não são seus, e você não é uma só carne com ele, mas você é uma só carne com sua esposa, e sua esposa com você. Então nós precisamos repensar os nossos conceitos à luz do que o Evangelho fala. Essa mesma mensagem nos mostra que homem e mulher também são herdeiros da mesma graça de vida. E é isso que Pedro fala, lá em 1 Pedro 3, versículo 7. Homem e mulher, marido e esposa, são herdeiros da mesma graça de vida. Deus nos fez herdeiros. Deus não disse, homem, eu vou fazer de você o herdeiro, e se sobrar alguma coisa, sua mulher vai ser abençoada. Não. Pedro, criado, que veio do judaísmo israelita, Pedro chega inspirado pelo Espírito Santo, e ele escreve, dizendo aos que estavam forasteiros, sendo perseguidos, ele diz, olha, homem e mulher, marido e esposa, vocês são herdeiros da mesma graça divina. A mesma graça que alcançou o homem, alcançou igualmente a mulher. O Evangelho, o cristianismo, valoriza a mulher. E o papel do esposo também passa em dar o valor que Deus dá à mulher. É bem certo que nós temos muitos problemas, nós temos muitas dificuldades, e esses problemas e dificuldades, eles precisam ir sendo resolvidos à luz da palavra de Deus. O quanto nós temos que nos esforçar, estudar a palavra, quantos cursos nós temos que fazer, para lembrar, eu tenho que ir contando nos dedos. Lar cristão, encontro casais com Cristo, casamento e família, casados para sempre, universidade da família, tudo, e como pastor, porque precisamos aprender, precisamos receber da palavra, e aí pensar, Senhor, esta é a tua palavra que está sendo exposta, compartilhada neste curso, Senhor, o que é que precisa mudar no meu coração como homem, como marido? Não pense que quem casa com um pastor, casa com um santo, perfeito. Não. É um homem. Se você não sabe, fica sabendo a partir de hoje. O pastor é um homem. O pastor Valmir disse que certa vez ele era diretor do Agnes, já faleceu, já está na glória, e ele era bem gordão, bem forte, e era diretor do colégio. Ele disse que chegou uma vez à beira do campo. Ele falando para a nossa classe, dando um exemplo, ele disse, gente, pense o que é você se sentir um zero à esquerda. Ele disse, é que na hora que eu cheguei, todo mundo sabia que eu era diretor, eram pessoas que estavam jogando, que eram de várias igrejas, e eles olharam para o pastor Valmir, e um deles disse assim, entra pastor, o jogo já estava rolando, não deu uma parada, disse, entra pastor, e ele olhou e disse assim, de que lado? Aí alguém gritou, tanto faz. Queria saber se fosse Zico naquela época, se a turma diria, tanto faz. Ele disse, olha, pense. Eu disse, rapaz, então não faz diferença nenhuma, se tanto faz eu entrar de um lado ou de outro. E ele precisava fazer exercício. Ele dizia, gente, cuide da sua saúde, cuide. Falava desde jovem, diabético. Mas veja bem, nós temos valor. Você, mulher, tem valor. Nós passamos por problemas e dificuldades quando nós não vivemos essa palavra. E aí nós temos relacionamentos conjugais problemáticos, com muita dificuldade, quando nós não vamos aplicando dia após dia aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Fora todas as pressões que temos, fora coisas que de certa forma não estão relacionadas a não cumprirmos a palavra, e pressões que vêm. Imagina se nós não vivemos essa palavra. Imagina se o casal não procura viver essa palavra.
Se você, como homem, não cumpre o seu papel, e sabe para onde isso sobra? Isso muitas vezes sobra para o gabinete pastoral. Em muitos momentos eu tenho que dizer, olha, desculpa, eu não sou Deus, chegou no meu limite. Apesar de tudo tentado, tudo orientado, tem hora que aí o pastor faz, olha, eu vou orar por você. Porque a gente já compartilhou, a gente já falou, a gente já mostrou como devemos agir e tudo, tá? Se não é uma questão médica, e então há questões espirituais, questões bíblicas, de seguir, de cumprir o que a palavra de Deus fala, muitas vezes chega no limite, no esgotamento pastoral. Domingo passado nós compartilhamos com vocês um pouquinho de um vídeo de alguns problemas que terminam em bater lá no gabinete pastoral. A gente vai dar uma olhadinha desde o início, a gente deu uma paradinha domingo passado, mas nós vamos ver agora do início até o fim. E é mais ou menos, acontece um pouquinho disso que você vai estar vendo. Não é sempre assim, mas acontece. Passamos disso como família. Temos lutas e dificuldades. Problemas acontecem muitas vezes quando não cumprimos os nossos papéis. O papel do marido para que a família seja de fato o nosso maior investimento. John Stott, ele chega, já falecido, pregador, episcopal, anglicano, muito lido, muito respeitado no meio evangélico. Ele chega a dizer no seu comentário de Efésios: se a palavra que caracteriza o dever da esposa é a submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é o amor. João Crisóstomo, chamado de boca de ouro na história da igreja, ele chega a dizer: já viste a medida da obediência, referindo-se a esse texto, da mulher e do homem? Ele diz então: pois ouve também a medida do amor. Desejas que tua esposa te obedeça como a igreja a Cristo? Então cuida bem dela, como Cristo o faz com a igreja. O papel do marido é amar. Por isso que eu falei no domingo passado que muito mais difícil do que ser submisso, Deus reservou para nós, maridos, a missão mais difícil: amar. Um escravo pode ser submisso sem ter um pingo de amor pelo seu Senhor. Mas alguém que ama chega até ao ponto de dar e dar até a própria vida, como é o exemplo que temos no Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que Paulo não usa pelo menos 3 palavras do grego e que são um pouquinho conhecidas nossas. Quer ver? Você já ouviu eros? Ele não usa essa palavra do grego, que nós temos então erótico, aquela paixão sexual do homem para com a mulher. Paulo não usa essa palavra quando ele diz: maridos, amai vossas mulheres. Ele não usa a palavra philos, ou phileo, do verbo. Não, ele não usa. E você tem filosofia, sofia, sabedoria, phileo, amigo, amigo da sabedoria. Não, Paulo não usa essa palavra de amor entre amigos, nesse contexto de afeição mais familiar. Ele também não usa uma terceira palavra que era usada no grego, storgio. Não, ele não usa essa palavra, que era também uma palavra relacionada à amizade. Mas como nós bem sabemos e já imaginamos, Paulo vai usar uma palavra muito preciosa, e nós temos agapao, ágape. Essa palavra que terminou tendo em Cristo um sentido cristianizado e um grande exemplo para as nossas vidas. Porque este amor ágape é o amor sacrificial, é o amor sem resquício de egoísmo, é o amor que não procura satisfação própria, é o amor que não procura ter afeição como resposta da afeição que recebeu. Não, parte primeiro dele. É toda uma dedicação, é toda uma afeição, é todo um amor, como Cristo amou a igreja, sem que primeiro ele tivesse sido amado pela igreja. Não, ele amou a pecadores, sem que primeiro ele tivesse sido amado por pecadores. É o amor que luta pelo mais alto bem da pessoa amada. Por isso, meu irmão,
o padrão e modelo do amor que nós precisamos ter para com a nossa esposa é o amor de Cristo para com a igreja. O papel do marido é amar. Esse amor que se torna prático pelo cuidado, pelo zelo, pela dedicação. Quais as áreas, quais os aspectos da vida da esposa que precisam de amor, que precisam dessa dedicação, deste amor abnegado como esposo? E daí então você deve pensar e orar pelo seu esposo, como esposa. Você deve clamar a Deus, que Deus dê ao seu esposo um coração segundo o coração de Deus, para que ele seja guiado pelo Espírito Santo, para que você seja submissa, respeite ao seu marido, como a Bíblia diz, e ele possa, com alegria diante do Senhor, ele possa amar você. Não porque você se submete, não porque você o respeita, mas Paulo não quer abrir mão nem de um lado nem de outro. Os dois precisam cumprir o seu papel. E o marido não deve amar só quando a esposa concorda, o respeita, é submissa a ele. A esposa deve ser, segundo a palavra de Deus, e conforme nós pregamos, em tudo aquilo que não é escravidão, não é ser capaz, nada, e você tem toda a mensagem lá à sua disposição. Mas o marido vai amar primeiro porque ele tem o temor de Deus no seu coração. Ele vai se dedicar à sua esposa. E você, jovem, pode estar pensando assim: ui, toma, marido, está vendo? É para você. É para você que está namorando. Jovem, você que está namorando um rapaz que não cuida de você, que não lhe defende, que não lhe valoriza, que bota para trás, eu tenho uma má notícia: isso pode ser multiplicado por 10 no casamento. Já vi jovens chegarem no gabinete e dizerem: Deus me livre, pastor. Eu digo: talvez ele está livrando você agora. Esse é o momento. Como ele trata você. Como ele trata você. Mas veja, quais as áreas, quais os aspectos da vida da esposa que precisam de amor e de cuidado? O papel do marido é amar. Sim, em primeiro lugar, me permita dizer, amar espiritualmente a esposa. Marido, você precisa amar espiritualmente sua esposa. Eu sei que há maridos difíceis e há esposas difíceis. O amor espiritual, que se preocupa com a vida espiritual da esposa, leve esse marido a orar e a clamar a Deus por ela. O marido precisa cuidar da vida espiritual da esposa. Observe bem as ações de Jesus nos versículos 25 a 27. Olha como Paulo relata o que Jesus fez pela igreja. A Bíblia diz que ele amou essa igreja. Ele amou sacrificialmente. Ele se entregou, diz Paulo, nesses versículos de 25 a 27. O que mostra que Jesus não foi egoísta, mas ele foi devotado. Ele foi dedicado. E veja bem, a Bíblia diz que ele se entregou, e você tem ideia, porque Paulo fala sobre isso lá no capítulo 2 de Filipenses, que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por quem ele estava morrendo? E a Bíblia fala, ele amou e ele se entregou pela igreja, pelos eleitos de Deus, pelo povo de Deus. Ele se entregou pela igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Ele foi capaz de dar a sua própria vida para nos mostrar, para mostrar a nós, maridos, como deve ser a nossa dedicação à nossa esposa. Ninguém está pedindo que você vá para as Filipinas ser crucificado, mas a Bíblia está dizendo a mim e a você que nós precisamos amar a nossa esposa, entregando o máximo do nosso ser por ela. Lia certa vez sobre uma historinha criada naturalmente de um homem que, estando no céu, a esposa dele chegou e de repente, depois dela ter rodado meio céu, ela encontrou ele. E quando ela olhou e disse: amor! E ele olhou para um lado e para o outro, desesperado. Ela disse: sim, lembra não, lá na terra nós fomos casados. Ela disse: sim, fomos. Era só até que a morte nos separe. O céu é muito grande, pelo amor de Deus, saia de perto de mim. Que terror de casamento. Que terror. Não.
Eu jurei até que a morte nos separe. Não. Jesus se entregou pela igreja pecadora, de pecadores, povo cheio de pecado. E Jesus abençoou essa igreja. Nós precisamos cuidar da vida espiritual da esposa. Diz mais que ele se entregou para que a santificasse. O amor visa o bem da pessoa amada. Você precisa amar espiritualmente sua esposa, se preocupar com ela, santificar, ser instrumento nas mãos de Deus para santificar sua esposa. As suas propostas, as suas ideias, as suas palavras, o seu agir precisa abençoar urgentemente, espiritualmente, a sua esposa. E diz mais que Jesus fez tudo isso, tendo-a purificada a igreja. O amor busca aqui o aperfeiçoamento da pessoa amada. O marido precisa se dedicar para com a sua esposa, de fato, desejando que ela seja a melhor mulher para a glória de Deus, porque assim será também a melhor esposa para o coração dele. Fazendo o melhor possível para ela, buscando o aperfeiçoamento dela. E muitas vezes, esposa, quando seu marido falar, e ele falar pautado na palavra, com calma, mostrando, atenda a voz do seu marido. Ele precisa ser um homem de Deus, e preocupado com a sua vida espiritual. Ele não está ali para apontar erros, mas ele está ali para mostrar como líder da casa, como não deve ser, o que não deve ser feito. Mas diz mais, Jesus fez tudo isso para com a igreja, para a apresentar gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Ou seja, o amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. Jesus não se deu por satisfeito sendo ele o Filho de Deus, sendo perfeito, se relacionar com a igreja que é imperfeita e deixá-la imperfeita. Não. A Bíblia diz que ele, como noivo, ele investe na noiva. Para quê? Para trazê-la, apresentá-la nas bodas como uma igreja, como uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. A preocupação aqui de Jesus é o cuidado com a noiva, assim como deve ser também você. Como marido, nós maridos, precisamos estar preocupados com a vida espiritual da nossa esposa. Aquilo que não vai bem, aquilo que não está legal, aquilo que não condiz com a palavra de Deus, e em amor, procurar mostrar, ser instrumento de Deus para a mudança daquilo que está errado no coração da esposa. Lembre-se que, como marido, você é o sacerdote do lar, não para gritar, não para estabelecer os novos 10 mandamentos da casa, mas você é o sacerdote do lar para apresentar a sua família diante de Deus, para clamar incessantemente pelo seu casamento, pelos filhos, por cada um deles. O marido é o líder espiritual, o marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Você lembra bem a história de Jó? Jó perdeu 10 filhos em um só dia. Muitas vezes é o texto que me vem ao coração quando encontro pessoas que passaram pelo luto e por determinados lutos tão difíceis, para lembrar e dizer: olha, vamos aprender com Jó. Nunca vi na história um homem que dissesse: em um só dia eu perdi 10 filhos, eu tive que fazer o sepultamento de 10 filhos em um só dia. E esse homem, Deus dá forças para, como a Bíblia diz, ele possa adorar o Senhor e dizer: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é que Jó estava felicíssimo porque odiava os filhos, de forma alguma. O coração dele estava profundamente dolorido, mas é exatamente no pó, nas profundezas da alma, que Deus vai suscitar fé no coração de um homem, vai suscitar louvor no coração de um homem, para fazer o que ele fez. E quando a sua mulher, como louca, chega depois de todo o sofrimento inicial de Jó, depois que ele está putrefando ali, se acabando na sua saúde, ela chega para ele e diz: amaldiçoa este teu Deus e morre. Jó olha para ela e diz: falas como uma louca, recebemos todo o bem de Deus, não receberíamos também o mal?
Deus fez esse homem tão próspero, tão rico, e Jó reconhecia as bênçãos de Deus. Ele diz: por que nós não passaríamos por momentos difíceis, se fomos tão abençoados? E ainda na certeza, como a Bíblia diz: eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus por isso. Porque na sua luta, marido, o seu Redentor vive. O nosso Redentor vive. Lembre-se, como marido, você precisa ser o que mais exerce influência espiritual. Eu não quero ser o homem que mais exerce influência espiritual na vida da sua mulher. Não, é você. A missão é sua. E glória a Deus por isso. É você quem deve orar com a sua esposa. É você quem deve compartilhar a Bíblia com ela. É você que deve conversar sobre a vida espiritual com ela, sobre a vida, a sua vida com Deus, a vida dela com Deus, a vida de vocês como casal com Deus, da família de vocês com Deus. É a missão sua como marido. É você que precisa, como marido, viver a igreja com a esposa. Nós temos grupos de oração nos lares à sua disposição. Nós temos pequenos grupos de casais à sua disposição. E eu digo a você, desvalorizar e perder essas opções é uma decisão sua. Mas também as consequências são suas. Tantos e tantos eventos que a igreja se preocupa, encontro de casais com Cristo, tanta coisa, cursos que podem ser promovidos, o que já foi, o que virá, se Deus permitir. Veja, você precisa investir na sua vida conjugal. Talvez como pastor poderia dizer: não precisa fazer um curso, 4 anos de curso, 4 anos de teologia, entendendo tanta coisa, conhecendo tanta coisa, para que eu vou fazer mais curso? Não, a vida é um constante aprendizado. Deus está sempre querendo falar alguma coisa ao nosso coração, e atrás dessa alguma coisa, que não é alguma coisa, são coisas maravilhosas, tremendas e grandiosas. Só quando a gente escuta, a gente fala: meu Deus, eu tinha que estar nesse curso, eu precisava ouvir isso, eu precisava dessa palavra. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me trouxe, o Senhor me trouxe com minha esposa. Parecia que eu não precisava aprender nada. Não, ali estou para aprender, um eterno aprendizado. Sim, e nós precisamos parar de dar desculpas e obedecer ao Senhor Jesus Cristo, obedecer a sua palavra. Então não esqueça, o papel do marido é amar espiritualmente a sua esposa. Você precisa cuidar da vida espiritual de sua esposa. E por favor, esposa, ajude seu marido. Não complique, não seja empecilho, não dificulte a obra do Espírito Santo na vida do seu marido. Ajude ele, e você vai colher as bênçãos de um marido que vai amar, cuidar espiritualmente de você. Amar espiritualmente a esposa. Mas o papel do marido não é só amar espiritualmente a esposa. O papel do marido é amar fisicamente a esposa. Olha o que a Bíblia nos diz nos versículos de 28 a 31. Olha o que Paulo coloca. De 28 a 31, Paulo nos diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Observe bem: quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Observe a lógica de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ela é clara, ela é abençoadora e ela é revolucionária para aquela época e também para os nossos dias. Lembre-se que a mulher não era valorizada, nem pelos israelitas, nem pelos gregos e nem pelos romanos. Como é que Paulo então coloca? Paulo diz: marido, você precisa amar a sua esposa como você ama e cuida do seu próprio corpo. E aí Paulo diz: marido, perceba bem, ame sua esposa como você ama e cuida do seu corpo. Porque, marido, perceba,
quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E Paulo vai usar também do argumento lógico. Ele diz, olha, em sã consciência, quem se ama, se cuida. Quem se ama, cuida do seu corpo. Cuida dos membros do seu corpo. E Paulo então vai dizer nesses versículos 29, o final do versículo 29, versículo 30, é que Jesus cuida da sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então Paulo pega esse exemplo e diz, olha, veja bem, Cristo é o noivo, ele é o esposo, é aquele que vai casar com a noiva nas bodas do Cordeiro. Ele, como noivo, cuida da noiva. Então Paulo está dizendo, olha, cuide da sua esposa. E veja bem, Cristo cuida da igreja, porque ela é o corpo dele. Então ele vai cuidar do corpo dele, que é a igreja. Então, marido, ela é seu corpo, vocês são um. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então Paulo usa toda essa lógica para dizer, se você não cuida da sua esposa, você está descuidando de você. Nesse sentido, o marido precisa não abusar, não usar, não bater, não agredir a esposa. Há uma música do mundo, me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser sua mulher. Nada disso. Cai fora disso. Você é cristão. E você é cristã. Ou você quer ser usado, ou você quer ser abusado. Você vai cantar o que estão cantando aí fora. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser sua mulher. Não, essa não é a mulher de Deus. A mulher de Deus, ela precisa ser amada, porque ela não é objeto para ser usada. Veja bem, não precisa nem ser cristão, se toque disso. São psicólogos que estão dizendo, são teóricos de tantas áreas que estão dizendo, são filósofos que pensam e dizem, olha, o ser humano, gente que nem tem a crença em Deus, vê bem, que está dizendo, abertamente dizendo, as pessoas, elas precisam ser amadas, as coisas usadas, e há uma inversão de valores. Como é que você vai cantar um negócio desse? Como é que você vai dizer, me usa, me abusa? Nada disso. Diga, me ame. Me ame como Cristo amou a igreja. Sim, o marido precisa não abusar, não usar, não bater, não agredir a sua esposa. Nem moralmente, verbalmente, e nem fisicamente. Não fira o físico dela. Lembre-se que você está ferindo a si mesmo, e a Maria da Penha lhe espera. Como é que você pode amar também sua esposa fisicamente? Ajude em casa, principalmente quando ela trabalha fora, quando ela partilha com você da luta, do sustento do lar. Então, como marido, você também deve se preocupar em ajudar a sua esposa, para que as tarefas sejam divididas e haja alegria em um ajudar o outro e cuidarem do lar. Faça exercícios, sim. Cuide do físico, cuide da alimentação, sem ser chato, da sua esposa. Até porque a palavra que está aí no versículo 29, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. A palavra cuidar, irmãos, no grego, ela tem o sentido de acariciar. E essa palavra ela só é usada aqui e em 1 Tessalonicenses 2,7, quando Paulo diz que a ama acaricia, então, a criança que ela cuida, acaricia. Então é aquele toque terno, amoroso, cuidadoso. Assim deve ser o marido para com a sua esposa. E para o casal tem também a bênção do sexo dada por Deus. Para o casal tem a bênção do sexo.
E a sexualidade, ela precisa ser vivida, não conforme as músicas aí fora, mas conforme o que a palavra de Deus nos fala. É você olhar um livro como de Cantares, e você louvar a Deus pela beleza, e há um livro muito antigo chamado Uma Bênção Chamada Sexo, de Robson Cavalcante, pastor já falecido, professor da nossa Universidade Federal aqui de Pernambuco, por tantos escritos respeitado. Então ele escreve este livro, também para deixar uma mensagem para o jovem universitário, uma bênção chamada sexo. Entender que o sexo, dentro da vontade de Deus, dentro dos propósitos de Deus, é abençoador. É como um pastor certa vez disse, olha, Cantares é o livro mais erótico da Bíblia. Que coisa linda, o amor de um homem e de uma mulher, debaixo da bênção de Deus. Assim também a sexualidade, debaixo da bênção de Deus. E eu ouso dizer que, como cristãos, nós temos muito a aprender nesse sentido. Logo no começo do ministério, não posso dizer isso porque não tem como você saber quem foi, nem fazer ideia. Uma senhora com pouco tempo de convertida, jovem senhora, foi até o gabinete, falou com a pessoa que trabalhava na secretaria, marcou um horário, foi lá e ela parou e disse, e ela fez algumas perguntas na área da sexualidade, que eu ia corando, eu já sou meio moreninho, eu ia ficando preto, azul, verde. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou ter que responder? E ela disse, pastor, eu fico assim, horrorizada, porque o sexo, eu disse, horrorizada não, porque pastor, me dá vergonha, mas o sexo é uma bênção de Deus para o casal. E ela disse, pastor, e quando eu ainda não era convertida, então eu virava todos os santinhos, e eu não muito acostumado, eu disse, como assim virava? Ela disse, não, porque eu pegava, eu tinha todos os santos, eles ficavam tudo olhando para mim e meu marido, então eu virava tudinho. Naquela noite ele dizia, olha, vai ter um relacionamento, ele disse, eu virava, ficava todos os santos de costa para mim. Aí eu disse, a senhora virava para onde? Ela disse, não, tinha um espelho. Eu disse, então eles estavam vendo do mesmo jeito. Se tinha um espelho lá, a senhora virava para o espelho, e você estava do lado de cá, tá? Eu disse, não, fique em paz, eles não vão ver nada, e nem viram nada, eles estão lá na eternidade, eles não estão nesse plano aqui. Mas quantas concepções erradas nós temos no meio evangélico, quantos absurdos, quantas coisas absurdas que nós precisaríamos até uma palestra à parte sobre a sexualidade, porque como marido você precisa também ser nesta área sexual romântica, cavalheiro, gentil, cheio de ternura, para que até o sexo seja uma bênção para a sua esposa e possa cumprir o propósito de Deus. Repito, para o casal, a bênção do sexo para o casal. Não duvide, Deus pode transformar um cavalo em um cavalheiro. Não duvide, Deus pode transformar um cavalo em cavalheiro. Ore a Deus. Talvez pode ser até que você tenha fama de ser cavalo, de ser muito grosseiro, de ser brutal, ser isso, ser aquilo. Dobra o joelho, Senhor, muda o meu coração. Eu quero ser romântico com a minha esposa, eu quero ser cavalheiro, eu quero ser gentil, eu quero ser cheio de ternura. Há muitos anos, logo nos primeiros anos de casamento, eu li um livro muito abençoador, O Ato Conjugal. E deste casal há um outro livro, O Ato Conjugal, depois dos 40. Então, como ainda está distante, eu ainda não li esse outro livro, estou esperando que chegue aos 40 anos de casado, né? Mas é de idade mesmo lá. O ato conjugal depois dos 40. Como nós precisamos nos conhecer mais, conhecer o nosso corpo. E era um casal evangélico ali, escrevendo. Então, procurando mostrar aos crentes, tirando tantas coisas, ideias erradas, e mostrando também à luz da palavra de Deus como nós devemos agir e sermos abençoados. Mas não duvide, Deus é capaz de mudar as nossas atitudes. Eu gostaria de ver um pequeno vídeo com você. Às vezes você se preparou tanto, você teve tantas ideias, e não sei de repente o que pode acontecer depois de você ter planejado tantas coisas. Não desista, não desista.
Não só amar a esposa espiritualmente, não só amar fisicamente a esposa, mas também amar emocionalmente a esposa. No versículo 31, Paulo resgata o texto de Gênesis 2, 24. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amar a esposa é inteligência também conjugal. Em sã consciência, ninguém trabalha contra si mesmo. Crisóstomo, boca de ouro, ele volta a falar sobre o casamento e ele diz: o olho não trai o pé, colocando o pé na boca da cobra. São membros do mesmo corpo. O olho não trai o pé, colocando o pé na boca da cobra. Por isso o esposo precisa cuidar bem do seu corpo, que é a esposa. Precisa cuidar dela, não entregá-la às cobras. Desta forma, cuide também da esposa emocionalmente. Dedique tempo, dedique atenção, dedique carinho. Não seja rude, não seja agressivo, não seja silencioso demais. Às vezes precisamos desligar a TV. Precisamos, às vezes, sair da internet, do zap, das mídias, para ouvir o coração da esposa. Para estar só ali, ao lado dela, ouvindo o pulsar do coração dela. Observe mais ela. Elogie com sinceridade. Equilibre as finanças para investir nela. Valorize. Valorize. Fuja da tentação de tudo aquilo que pode destruir o seu casamento. Propostas virão de vários lados para talvez tentar fazer você se sentir o príncipe encantado, que no final termina transformando você num verdadeiro sábio. Valorize a princesa que Deus lhe deu. Valorize e cuide. Deixe de lado a ideia da vida de solteiro. Se Deus trouxe você para o casamento, é para você ser feliz no casamento. Sirva a Deus e ame a sua esposa, para que ela não seja uma viúva de marido vivo. Eu já ouvi isso em tantas igrejas, em tantas mulheres. Que a sua esposa não seja uma viúva de marido vivo. Ela precisa que você a ame emocionalmente. Há uma pergunta de um homem chamado Elcana, que me chama muito a atenção. Você não precisa abrir agora, está lá em 1 Samuel, na história de Ana. No primeiro capítulo de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, depois de tudo que Elcana fazia para sua esposa, e por uma situação que ela não podia dar filhos, naquele contexto familiar da época, o marido então se via na, entre aspas, obrigação e pressão social de ter uma mulher que lhe desse filhos, então ele contraía um novo casamento, e então passava a ter duas mulheres. Que situação problemática, que nunca foi o propósito de Deus para a vida do homem. Então nós vemos os problemas. Penina dava filhos e mais filhos a Elcana, e Ana não lhe dava filho. Então, em dado momento, Elcana, tão preocupado com Ana e procurando lhe agradar e a vendo sempre amargurada, triste, Elcana chega a perguntar a ela: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu me arrisquei nessa semana a perguntar à esposa: eu sou melhor do que as duas filhas? Eu não vou dizer a resposta, ela já me repreendeu com o olhar. Então a resposta você vai procurar ela, tá certo? Que risco eu corri, hein?
Eu não sou melhor para você do que as 2 filhas. E é o Cana chegar e dizer: não que sou eu melhor do que 10 filhos. Que marido deveria ser Elcana? Então não desista. Pode ser que você precise voltar para casa. De joelhos, pode ser que você precise clamar a Deus por mudança. Dizer: Senhor, a partir de hoje, me faz um marido que ame a minha esposa espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Me ajude, Senhor. É o mesmo Deus que permitiu a você o casamento e abençoou o seu casamento. É o mesmo Deus que tem todo o poder para operar as mudanças que são necessárias. Pode ser talvez que não, que você precise voltar para casa e dizer: Senhor, se eu tenho sido aqui um ótimo marido, se não há muita coisa a mudar, Senhor, me ajude para que possa ser daqui para melhor. Daqui para melhor. Recordo minha história de um pastor que estava lá, o corpo dele. Imagina que numa igreja cada pessoa estava indo lá à frente dando uma palavra, e como aquele pastor tinha sido uma bênção na vida daquelas pessoas, daquela igreja. E diz a história, não sei se é verdadeira, que a esposa chegou para o filho e disse: filho, dá uma chegadinha lá no caixão e vê se é teu pai mesmo que está lá. Não adianta ser bênção aqui. Deus quer que você seja bênção a começar na sua casa, para que aqui seja tão somente um reflexo de um lar que é abençoado por sua vida, por sua dedicação, por você andar aos pés do Senhor. Eu quero terminar com a história que passamos na juventude. Eu não era casado, solteiro, estávamos no acampamento da igreja. O pastor da igreja, o pastor Ricardo Múcio, ele fez uma pregação nesse texto, no acampamento, e falando sobre o homem e a mulher. Em dado momento, já perto de terminar a mensagem, uma mulher levantou a mão e deu um grito. Eu não sei se o pastor Ricardo Múcio lembra disso, mas eu me assustei na hora. A mulher chegou e disse: pastor! E aí, quando o pastor disse: quem está falando? Eu disse: aqui! Disse: diga, irmã. Era um estudo bíblico. Eu disse: diga, irmã. Ele disse: pastor, eu não quero ser submissa. Eu disse: meu Deus do céu, rapaz, vai cair a quadra, vai cair o telhado. Que situação! Eu não quero ser submissa. E aí ela terminou. Ela disse: de um homem desse eu quero ser escravo. Submissa é pouco. De um homem desse eu quero ser escravo. O papel do marido é amar. Amar espiritualmente a esposa. Amar fisicamente a esposa. Amar emocionalmente a esposa. Minha oração é que Deus permita que você seja um homem que faça diferença na vida da sua esposa. Que você seja uma grande bênção de Deus na vida da sua esposa. E tenho que terminar, já que no próximo domingo não será mais sobre homem e mulher. Eu tenho que terminar dizendo: mulher, cumpra o seu papel. E terminar dizendo: homem, cumpra o seu papel. Porque é isso que Paulo fala no versículo 33. Agora, cada um de per si, ou seja, individualmente, cada um faça o que tem que ser feito. Esposa, respeite o seu marido. Marido, ame a sua esposa. Talvez vocês tenham que voltar para casa. E tem coisas que vocês precisem tratar. Precisem abrir o coração para o outro. Naquilo em que se sintam não atendidos. No amor, na esposa que não se sente amada, no marido que não se sente respeitado. Mas eu quero estimular isso. Não desista. Não é uma caminhada de resolver em uma noite, em um dia, em uma semana.
Não. Eu estou casado há 28 anos. São 28 anos ela me suportando. Nós estamos tratamos das nossas falhas, das nossas limitações. Pode ser que o pastor viva no inferno. Não, minha sogra vem todo final de semana e não é um inferno. É uma bênção. Então a gente vive como família, debaixo da bênção de Deus. Passamos por problemas, por lutas e dificuldades, sim. Mas a grande bênção é quando a gente olha para trás e diz assim: qual foi a nossa última briga? Foi mês passado? Não. Semestre passado? Não. Ano passado? Não. Faz quantos anos que a gente não tem pega assim? Tá? Que coisa boa. Temos pensamentos diferentes como casal. Sim, somos duas pessoas, dois seres. Vocês também têm. Mas nós precisamos de amor e respeito nesse relacionamento, para que a gente sempre olhe o nosso casamento como uma bênção de Deus. É o que Deus deseja para cada um de nós. Em meio às lutas e às dificuldades, repito, não desista. Nós não podemos deixar de acreditar no agir do Deus que quer mudar, transformar os nossos relacionamentos e as nossas vidas, para nos abençoar como casal, abençoar os nossos filhos, nossos netos, a quantos Deus chamar, e abençoando vizinhos, amigos, e que esse testemunho possa ser o testemunho da glória de Deus, que abençoe o casal. Que Deus abençoe.